Jornada de leitura da Bíblia, semana 93. Uma teologia para o sofrimento, parte 2. Primeiro dia, Jó 16 a 17. Jó 16. Resposta de Jó. Um montão de palavras. Então Jó respondeu: Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras vazias? Ou o que é que instiga você a responder assim? Eu também poderia falar como vocês falam. Se vocês estivessem em meu lugar, eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com as minhas palavras e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Deus me esmagou. Na verdade, esgotaste as minhas forças. Tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Testemunha disto é que me deixaste enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira me despedaçou e me perseguiu. Rangeu os dentes contra mim e, como meu adversário, aguça os olhos. Homens abrem a sua boca contra mim. Com desprezo me esbofeteiam, todos se ajuntam contra mim. Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos perversos. Eu vivia em paz, porém ele me esmagou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Ele fez de mim o seu alvo. As suas flechas me atingem de todos os lados. Atravessa-me os rins e não me poupa. Derrama o meu fel sobre a terra. Ele me fere com golpes e mais golpes. Arremete contra mim como um guerreiro. Costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte, embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração. A minha testemunha está no céu. Ó terra, não cubra o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e do filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. Jó 17. O meu espírito vai se consumindo, os meus dias vão se apagando, e só tenho diante de mim a sepultura. Estou cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a contemplar as suas provocações. Sou aquele em cujo rosto se cospe. Dá-me, ó Deus, um penhor, e sê o meu fiador diante de ti. Quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Fechaste o coração deles para o entendimento e por isso não os exaltarás. Se alguém entrega os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas ele me pôs por provérbio dos povos. Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Os meus olhos se escureceram de mágoa e todos os meus membros são como a sombra. Os retos ficam admirados com isto e os inocentes se levantam contra os ímpios. O justo segue o seu caminho e o puro de mãos se torna cada vez mais forte. Mas voltem todos vocês e venham cá, porque não acharei nenhum sábio entre vocês. Onde está a minha esperança? Os meus dias passaram e fracassaram os meus planos, os desejos do meu coração. Transformam a noite em dia e dizem: a luz está perto das trevas. Mas se eu aguardo a sepultura por minha casa, se faço a minha cama nas trevas, se digo à cova: você é o meu pai, e aos vermes: vocês são a minha mãe e a minha irmã, onde está então a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas do mundo dos mortos
quando juntos descansarmos no pó. Segundo dia, Jó 18 a 19. Jó 18. Segunda fala de Bildade. A terra será abandonada por sua causa? Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: Até quando você andará à caça de palavras? Considere bem, e então falaremos. Porque somos considerados como animais e passamos por tolos aos seus olhos. Você que se despedaça em sua ira, pensa que a terra será abandonada por sua causa? Você pensa que as rochas devem ser tiradas do seu lugar? O fim do ímpio. Na verdade, a luz do ímpio se apagará e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá na sua tenda e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos vigorosos se estreitarão e a sua própria trama o derrubará, porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará sobre as suas malhas. A armadilha o apanhará pelo calcanhar e o laço o prenderá. A corda está escondida na terra para apanhá-lo. A armadilha se encontra no seu caminho. Terrores o amedrontam de todos os lados e o perseguem a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele e a miséria estará alerta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo, serão devorados pelo primogênito da morte. O ímpio será arrancado da segurança de sua tenda e será levado ao rei dos terrores. Nenhum dos seus irá morar na sua tenda, enxofre será espalhado sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes e por cima murcharão os seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e o afugentarão do mundo. Não terá filho nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente, e os do oriente serão tomados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do ímpio, e este é o paradeiro daquele que não conhece a Deus. Jó 19. Resposta de Jó: Vocês me insultaram. Então Jó respondeu: Até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar. Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Se vocês querem se engrandecer contra mim e usam a minha vergonha como argumento contra mim, então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Deus me arruinou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Deus fechou o meu caminho e não consigo passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou. Tirou-me a esperança, como se arranca uma árvore. Acendeu contra mim a sua ira e me trata como um dos seus adversários. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e acamparam ao redor da minha tenda. Todos me abandonaram. Deus levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem como estranhos se afastaram de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me consideram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos olhos deles. Chamo meu servo e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe, eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Até as crianças me desprezam, e quando tento me levantar, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam, e até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Tenham pena de mim, meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque vocês me perseguem como Deus me persegue e não cessam de devorar a minha carne. Eu sei que o meu Redentor vive.
Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. Se vocês disserem, como o perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele mesmo, então tenham medo da espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um juízo. Terceiro dia, Jó 20 a 21. Jó 20. Segunda fala de Zofar. Então Zofar, o naamatita, tomou a palavra e disse: Visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. O júbilo dos ímpios é breve. Será que você não sabe que desde todos os tempos, desde que o ser humano foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Ainda que a sua presunção chegue aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como seu próprio esterco ele apodrecerá para sempre, e os que o conheceram perguntarão: onde está ele? Voará como um sonho e não será encontrado. Será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que o viram não o verão mais, e o lugar onde ele estava não o verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar os pobres, e com as suas mãos ele lhes devolverá os seus bens. Ainda que os seus ossos estejam cheios do vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. O mal é veneno. Ainda que o mal seja doce na sua boca e ele o esconda debaixo da língua e o saboreie e não o queira largar, mas o retenha em sua boca, o fato é que a sua comida se transformará no seu estômago. Será veneno de cobra no seu interior. Engoliu riquezas, mas terá de vomitá-las. Deus o obrigará a lançá-las de seu ventre. Sugou o veneno de cobra, a mordedura da víbora o matará. Não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto do seu trabalho e não o engolirá. Do lucro dos seus negócios não tirará prazer nenhum. Porque oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não construiu. Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável, por isso a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua riqueza ficará angustiado, toda a força da miséria virá sobre ele. A ira de Deus sobre o ímpio. Para encher-lhe a barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, uma flecha de bronze o atravessará. Ele arranca a flecha das suas costas e esta vem brilhando com o seu fel, e o pavor tomará conta dele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Um fogo não aceso por mãos humanas o consumirá e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão levadas embora, como águas serão derramadas no dia da ira de Deus. Esta é da parte de Deus a sorte do ímpio. Esta é a herança decretada por Deus. Jó 21. Resposta de Jó. Será que é do homem que eu me queixo? Então Jó respondeu: Ouçam com atenção as minhas palavras, seja esta a consolação que vocês me trazem. Tenham paciência, e eu falarei, e havendo eu falado, poderão zombar de mim. Será que é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo para ficar impaciente? Olhem para mim e fiquem pasmos, e ponham a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso fico apavorado.
e sinto um calafrio passar pelo meu corpo. Os maus cantam e se alegram. Como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Os seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes diante dos seus olhos. As suas casas têm paz e estão livres do medo, e a vara de Deus não os fustiga. Os seus touros geram e não falham, as suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam as suas crianças correr como um rebanho, os seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamborim e harpa e alegram-se ao som da flauta. Passam os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. E são estes os que se dirigem a Deus dizendo: deixa-nos em paz, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E o que ganhamos se lhe fizermos orações? Vejam que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos ímpios. Que Deus castigue os ímpios. Quantas vezes se apaga a lâmpada dos ímpios? Quantas vezes lhes sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, os faz sofrer? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a poeira que é levada pela tempestade? Vocês dizem que Deus reserva o castigo do perverso para os filhos dele, mas é ao perverso que Deus deveria punir para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína, que ele beba do furor do Todo-Poderoso, porque depois de morto e acabada a contagem dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? Será que alguém pode ensinar algo a Deus, a ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com os seus baldes cheios de leite e os ossos repletos de tutano. Outro, ao contrário, morre com o coração cheio de amargura, não havendo provado o bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Vocês querem me consolar com palavras vazias? Eis que eu conheço os pensamentos de vocês e os planos injustos que fazem para me prejudicar. Porque vocês perguntam: onde está agora a casa do príncipe? E onde ficou a tenda em que moravam os ímpios? Será que vocês nunca interrogaram os que viajam e não levaram em conta as suas declarações que o mal é poupado no dia da calamidade e é socorrido no dia do furor? Quem lhe jogará na cara o que ele fez? Quem o fará pagar pelo que fez? Finalmente é levado à sepultura e sobre o seu túmulo se faz vigilância. A terra do vale que o cobre é leve. Todos os homens o seguem, assim como são inumeráveis os que foram adiante dele. Como então vocês querem me consolar com palavras vazias? Nas respostas de vocês só há falsidade. Quarto dia, Jó 22 a 23. Jó 22. Terceiro diálogo, terceira fala de Elifaz. Você cometeu muitos pecados. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: pode o homem ser de algum proveito para Deus? Não, o sábio só é útil a si mesmo. Será que o Todo-Poderoso tem interesse em que você seja justo? Será que ele tem algum lucro se você for perfeito em todos os seus caminhos? Ou será que é por causa do seu temor a Deus que ele o repreende ou entra em juízo contra você? Não é fato que é grande a sua maldade e incalculável a sua iniquidade? Porque sem motivo você exigiu penhores do seu irmão e despojou das roupas os que estavam seminus. Você não deu água ao cansado e ao faminto, você se recusou a dar pão. A terra pertencia ao homem poderoso e só os privilegiados moravam nela. Você despediu as viúvas de mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso você está cercado de laços e repentino pavor toma conta de você. Está submerso por trevas que impedem você de enxergar e pelas águas transbordantes que o cobrem. Você quer seguir os iníquos? Não está Deus nas alturas do céu? Olhe para as estrelas mais altas. Que altura! E você diz: o que é que Deus sabe?
Será que ele pode julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem de modo que não pode ver. Ele só passeia pela abóbada do céu. Você quer seguir a rota antiga que os iníquos percorreram? Estes foram levados antes do tempo. Uma torrente arrastou os seus alicerces. Diziam a Deus: deixa-nos em paz. E perguntavam: o que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo, foi Deus quem encheu de bens as casas deles. Longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos veem a destruição deles e se alegram. O inocente zomba deles, dizendo: na verdade, os nossos adversários foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. Reconcilie-se com Deus. Portanto, reconcilie-se com Deus. Viva em paz com Ele e assim lhe sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da sua tenda a injustiça e lançar ao pó o seu ouro, o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Deus. Você fará oração e Deus o ouvirá, e você pagará os seus votos. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem-sucedida, e a luz brilhará em seus caminhos. Se forem humilhados, você dirá: para cima, e Deus salvará o humilde, livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado, porque você tem as mãos limpas. Jó 23. Resposta de Jó: quem dera eu soubesse onde encontrar Deus. Então Jó respondeu: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo. Então me chegaria ao seu tribunal, exporia diante dele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Saberia com que palavras ele me responderia e entenderia o que ele fosse me dizer. Será que ele discutiria comigo segundo a grandeza do seu poder? Não, ele me atenderia. Ali o homem reto apresentaria a sua causa diante dele e eu me livraria para sempre do meu juiz. Deus sabe o meu caminho. Se me adianto, Deus não está ali. Se volto para trás, não o percebo. Se ele age à minha esquerda, não o vejo. Se ele se esconde à minha direita, não o enxergo. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como o ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me afastei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Deus cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Mas se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O que ele quer, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito e muitas coisas como estas ainda tem planejado. Por isso fico apavorado na sua presença. E quando penso nisso, tenho medo dele. Deus é quem fez o meu coração esmorecer. O Todo-Poderoso me encheu de pavor, porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Quinto dia, Jó 24 a 25. Jó 24. Os maus roubam. Porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E porque os que o conhecem não veem tais dias? Há os que removem os marcos de divisa, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento que pertence ao órfão e como penhor ficam com o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra todos têm de se esconder. Os pobres são explorados pelos maus. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres saem para o seu trabalho à procura de alimento. Em campo aberto encontram comida para eles e para os seus filhos. Cortam o seu pasto no campo e apanham as uvas que ficaram nas vinhas dos ímpios. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio.
são encharcados pelas chuvas das montanhas e, por falta de abrigo, abraçam-se às rochas. Órfãozinhos são arrancados do peito e dos pobres se toma penhor. Os pobres andam nus, sem roupa, e famintos carregam os feixes. Entre os muros desses perversos espremem o azeite, pisam as uvas no lagar enquanto padecem sede. Desde as cidades gemem os que estão para morrer, e a alma dos feridos pede socorro, mas Deus não considera isso anormal. Perversos, assassinos, adúlteros, ladrões. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. O assassino se levanta de madrugada, mata o pobre e o necessitado e de noite se torna ladrão. O olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: ninguém me verá, e cobre o rosto. Nas trevas, ladrões invadem as casas, mas de dia ficam escondidos, não querem nada com a luz. Pois amanhã é para todos eles como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Deus atenta ao perverso. Os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. A porção deles na terra é maldita e por isso já não andam pelo caminho das vinhas. A seca e o calor desfazem as águas da neve. A sepultura faz o mesmo com os que pecaram. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão com gosto. Nunca mais haverá lembrança deles. A injustiça será quebrada como uma árvore. Maltratam as estéreis que não têm filhos e não fazem o bem às viúvas. Mas Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Eles se veem em pé quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso e nisso se apoiam, mas os olhos de Deus estão atentos aos caminhos deles. São exaltados por breve tempo, depois passam colhidos como todos os demais. São cortados como as espigas do trigo. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas palavras? Jó 25, terceira fala de Bildade. Pode o homem ser justo diante de Deus? Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Será que é possível contar os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como pode o mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem, que é larva, e o filho do homem, que é verme. Sexto dia, Jó 26 a 27. Jó 26. Jó critica Bildade. Então Jó respondeu: como você sabe ajudar o que não tem força? Como você sabe socorrer o braço que não tem vigor? Como você sabe aconselhar o que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem você profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em você? Continuação da terceira fala de Bildade. A grandeza do poder de Deus. Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O mundo dos mortos está desnudo diante de Deus e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo sobre a superfície das águas, no limite entre a luz e as trevas. As colunas do céu tremem e se espantam diante da sua ameaça. Com a sua força dominou o mar e com o seu entendimento despedaçou o monstro Raabe. Pelo seu sopro o céu se aclarou, a sua mão feriu a serpente veloz. Eis que isto são apenas as bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas um leve sussurro, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Jó 27. Resposta de Jó. Nunca abrirei mão da minha integridade.
Jó continuou em sua fala, dizendo: Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu dê razão a vocês. Até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. À minha justiça me apegarei e não a largarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Que o meu inimigo seja castigado. Que o meu inimigo seja como o perverso e o que se levantar contra mim como o injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for tirada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Será que Deus ouvirá o seu clamor quando lhe sobrevier a angústia? Será que o ímpio encontrará prazer no Todo-Poderoso e invocará a Deus a todo momento? Vou ensinar a vocês a respeito do poder de Deus e não lhes ocultarei o que está na mente do Todo-Poderoso. Eis que todos vocês já viram isso. Por que então ficam repetindo palavras que não fazem sentido? A porção que Deus dará ao perverso. Esta é a porção que Deus dará ao perverso, a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os filhos deles se multiplicarem, será para que sejam mortos à espada, e os seus descendentes passarão fome. Os que sobreviverem, a peste os sepultará, e as suas viúvas não chorarão por eles. Se o perverso amontoar prata como pó, e acumular roupas como barro, poderá até acumular tudo isso, mas o justo é que vestirá as roupas e o inocente ficará com a prata. A casa que ele edifica é como a da traça, como a cabana que o vigia constrói. Rico, ele se deita com a sua riqueza, mas quando abre os olhos, ela já se foi. Pavores se apoderam dele como inundação, de noite a tempestade o arrebata. O vento leste o leva e ele se vai, varre-o com ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele e não o poupa, a ele que procura fugir às pressas da sua mão. Diante de sua queda, as pessoas batem palmas. Ao vê-lo ir embora, o vaiam com assobios. Sétimo dia, Jó 28. Elogio da sabedoria. Os seus olhos veem o que há de precioso. Na verdade, a prata tem as suas minas e o ouro que se refina tem o seu lugar. O ferro é tirado da terra e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão. Abrem entrada para minas longe da habitação dos homens. São esquecidos pelos que passam por cima, e assim, longe de todos, dependurados em cordas, balançam de um lado para outro. Da terra procede o alimento, mas embaixo ela é revolvida como que pelo fogo. Nas suas pedras se encontra safira e há pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e os olhos do falcão nunca a viram. Feras majestosas nunca pisaram essa vereda e nenhum leão passou por ali. O homem estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. O valor da sabedoria. Mas onde se achará a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria e ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim. E o mar diz: não está comigo. Não se compra a sabedoria com ouro fino. Ela também não pode ser paga com prata. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Não se pode trocá-la por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal,
O preço da sabedoria é maior que o das pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. O temor do Senhor é a sabedoria. Mas de onde vem a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar, porque o seu olhar alcança as extremidades da terra. Ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então ele viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a examinou. E disse ao ser humano: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. O versículo da semana está em Jó 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra.